Bom dia, terceira série. Estou iniciando a gravação da nossa aula de hoje, 23 de novembro de 2020, 9 horas e 11 minutos. O objetivo da nossa aula é continuar os temas atualidades, Prepara Enem. São temas interessantíssimos, né? E o objetivo da nossa aula hoje é falar sobre organismos internacionais, né? Então, muito atento a isso, tá? Muito. Outro tema que, para você entender geopolítica mundial, você tem que entender de organismos internacionais. São instituições, são órgãos que os próprios países criam para se autorregular, organizar no espaço mundial, né? Então, nós temos aí a criação de vários organismos internacionais, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Porque antes da Segunda, na Primeira Guerra, não tinha um organismo? Tinha. O exemplo seria a Liga das Nações, que, na verdade, foi uma instituição que criava privilégios para um grupo minoritário. A ONU, nem tanto. A Organização das Nações Unidas, como o principal organismo que a gente vai estudar, a gente vai ver que ela é criada num momento muito perigoso do cenário geopolítico mundial. Logo que termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo já aguarda a Terceira Guerra Mundial. Então, saímos da primeira. A Liga das Nações, ela não resolveu muitas coisas. Ela não foi eficiente. Ela não criou um interesse mútuo. Ela criou privilégios para poucos, principalmente aqueles que detinham poder militar, econômico, que manipulavam decisões. Vem a Segunda Guerra Mundial, destruição geral, muitas mortes, destruições físicas, destruições territoriais, ou criação, dissolução de territórios, criação de outros países, e entra um novo momento geopolítico, aquele que a gente estudou, que seria a Guerra Fria. Então, olha só, os organismos internacionais seriam instituições criadas pelos próprios Estados-nações, através de acordos. Olha aqui, nós temos alguns exemplos, o FMI, BIRD, né? A ONU, que é a principal instituição, que a gente vai falar sobre ela, né? O GATE, OMC. Então, as organizações internacionais especializadas, elas tinham acordos firmados entre os Estados, né? Atribuições de cada uma, por exemplo, Fundo Monetário Internacional, atribuições econômicas, a OMC, atribuições comerciais, e aí vai, né? Então, nós vamos começar a falar da maior instituição de todas, a mais importante de todas, que é justamente a Organização das Nações Unidas. Esse tema é extremamente importante. Os meninos que participaram da Mini-ONU, os meninos e meninas, eles perceberam o que é, né? Como é que é o dia a dia, os trabalhos de diplomatas, de representantes de países que buscam defender interesses em âmbito mundial. Aqui nós temos a ONU, né, Organização das Nações Unidas, tem um símbolo, né, que corresponde à ONU, tá? É uma projeção cartográfica polar que, ela mostra aqui os interesses do mundo que a ONU teria que defender, né? Às vezes não é bem assim que ocorre. Então aqui, tem uma projeção polar, projetando o Polo Norte e os continentes ao redor dele. Esse é o símbolo oficial da ONU. E a história de criação da ONU? A ONU surge para substituir a fracassada Liga das Nações, que ela foi criada lá na Primeira Guerra Mundial, em 1919.
Então a ONU ela surge oficialmente falando em 1945, lá na Conferência de São Francisco, na Califórnia, com a criação da Carta da ONU, a Carta de São Francisco, né? Assinada por China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a antiga União Soviética. Foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, gente. Liga das Nações, Primeira Guerra Mundial, fracassada. Não conseguiu manter uma unificação geopolítica mundial. Tanto que logo depois chega a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial altamente destrutiva, né? Dois polos em disputa, os aliados e o eixo. Termina a Segunda Guerra Mundial, já está esperando, batendo na porta aí a Terceira Guerra Mundial. E é aí que a ONU é criada. Porque os próprios países que criaram a ONU, que, através da Carta de Ratificação, a Carta de São Francisco, em 24 de outubro de 1945, os principais vencedores da guerra, que faziam parte dos aliados, eles assinaram essa carta. E 51 países também fundaram a ONU, inclusive o Brasil. Hoje, atualmente, a ONU é composta por 193 países, inclusive países que não participam de guerras, como é o caso de Vaticano, países que têm uma neutralidade política, como é o caso da Suíça, mas eles se organizaram. Uma instituição que, se a gente for observar hoje, 2020, o papel da ONU, ela é um papel mais positivo do que negativo, diferentemente da Liga das Nações. Então, a sede permanente ficou em Nova York, né? Mas ela se espalhou através de agências, de órgãos, para várias regiões do mundo. Por exemplo, a Assembleia Geral da ONU ela fica em Nova York, tem Suíça, tem agência da ONU, tem na Áustria, em Roma, tem em Quênia, tem vários escritórios espalhados pelo mundo aí. É a maior instituição hoje que organiza grupos de países do mundo, tá? Os objetivos de criação da ONU: manter a ordem e a paz mundial. Imagine o momento que ela foi criada. Final da Segunda Guerra Mundial, nós estamos entrando no período geopolítico bipolar. A divisão no mundo já estava se configurando para divisão entre capitalistas e socialistas. O mundo já estava se armando para a Terceira Guerra Mundial, principalmente a União Soviética, que vai para um lado, e os Estados Unidos, que vão para o outro. Eles já têm um arsenal nuclear amplamente destrutivo. Cria-se aqueles dois grupos que são oposicionistas, os capitalistas e os socialistas. Lógico, no meio deles tem aqueles países neutros, porém, com simpatia a um ou a outro, né? Então o mundo está nessa divisão. Será que a ONU vai conseguir manter a ordem e a paz mundial? Bom, até o momento, ela conseguiu não. Ela conseguiu. Nós não tivemos mais um grande conflito armado mundial. Lógico, conflitos existiram e ainda existem. Porém, um papel importante que a ONU tem é manter a ordem e a paz. Outra coisa, ela defende os direitos humanos e liberdades fundamentais. Depende do que você fala. Direitos humanos, eles são respeitados em todo mundo? Não. Mas a ONU pode intervir, como já interviu e como também algumas vezes fecha os olhos para algumas situações. Então, vamos botar pontos mais positivos do que negativos, né? Além dessa função política da ONU, ela amplia sua forma de atuação no século XXI. Ela amplia em questões sociais, ambientais, econômicas, humanitárias, e ela consegue restringir ou até mesmo
não tirar de cena uma possível terceira guerra mundial, mas esfriar um pouco, pelo menos até então, um grande confronto onde os países hoje poderiam destruir toda a humanidade. O grande medo, eu vi um documentário na History, gente, que os países no mundo, eles não decretaram a terceira guerra mundial ainda, porque eles sabem que vão se autodestruir. É aquela coisa, pô, se eu entrar na porrada com o meu inimigo, eu vou morrer, ele vai morrer, o que, que vai adiantar? Então, para alguns especialistas, essa terceira guerra mundial não aconteceu ainda porque ela seria pior para todos. E o papel da ONU? Como é que a ONU ela sobrevive no mundo hoje? O pessoal da mini ONU poderia me ajudar a dar essa aula aí, hein? Olha lá, nós temos aqui órgãos que são espalhados, são agências da ONU, como a Assembleia Geral, onde ela tem sede em Nova York, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Nós temos o Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça, o Secretariado da ONU, que são os secretários representados por cada país que compõe a ONU, né? Então, vamos começar pela maior delas, é a agência da Assembleia Geral da ONU. A sua sede fica em Nova York. A sua sede, ela hoje é... Ah, não, antes dela, vamos falar do funcionamento. Desculpa, tá, gente? Eu pulei esse slide aqui. Como a ONU funciona hoje? Nós temos 6 idiomas oficiais. Se alguém de vocês aqui quer um dia representar o Brasil diretamente na ONU como diplomata, você teria que estudar muito. O inglês hoje é um idioma universal, isso é obrigatório. Vocês estão saindo do terceiro ano com obrigação de ter o domínio do inglês. O mundo já vai cobrar isso de vocês. Na minha época, eu não tive esse privilégio de ter o domínio de inglês. Isso me atrapalha muito hoje, tá? Me atrapalha mesmo. Então, para vocês, alunos do terceiro ano, você está saindo do ensino básico, médio, domine o inglês, no mínimo, tá? Outro idioma oficial da ONU é o francês, o espanhol, o árabe, o chinês e o russo. Repare que esses países aqui, esses idiomas, desculpa, são de países vencedores da Segunda Guerra Mundial, ó. Estados Unidos e Reino Unido, a França, né? A China, a Rússia, que é a antiga União Soviética, o árabe para trazer, integrar a cultura islâmica, né? Integrar ao mundo geopolítico atual, a China como uma grande potência e hoje também foi uma das vencedoras da Segunda Guerra, a segunda maior potência do mundo. Então, nós temos esse funcionamento com 6 idiomas oficiais falados da ONU. Quando você vê uma reunião que a gente vai falar da Assembleia Geral da ONU, vocês observam que eles estão com um fone de ouvido. Por quê? Eles são falados nesses 6 idiomas. O representante que está lá, brasileiro, italiano, ele vai ter que entender um desses 6 idiomas aí, beleza? Ó, ela é financiada pelos Estados-membros que fazem parte. Os países injetam dinheiro para a ONU sobreviver. Olha só, os Estados Unidos ele contribui por 22% de todo o financiamento da ONU. Então ele tem uma voz bem maior. Olha o Japão, olha a Alemanha, olha o Reino Unido, França, Itália. O Brasil, comparado aos Estados Unidos, é mínimo, mas é um orçamento que todo ano o Brasil manda por ser membro participativo da ONU, e os outros uma menor proporção. Esses são os maiores financiadores da ONU, tá? Ela sobrevive de que forma? Com dinheiro que são enviados por países. Essa cota é uma cota anual que dá sobrevivência à ONU, tá?
Os países que mais contribuem, ó, aqui, ó, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá. Necessariamente são países desenvolvidos que têm um poder de renda maior. Se você vê um país africano, eles vão estar aqui, ó, contribuindo um valor assim, irrisório quando comparado a esses maiores financiadores aí. Olha como é distribuído ali. Ó. Nós temos as agências da ONU, a Assembleia Geral como um órgão importantíssimo, o seu secretariado, que são os representantes de cada país tem seu representante. Para você ser um representante brasileiro, você tem que ter o cargo, o diploma de diplomata. Diplomata é uma profissão, tem faculdade para isso. Aqui no nosso estado nós temos relações exteriores, que é um que muito se aproxima. A UVV tem essa profissão. Eu acho que um aluno aqui passou lá, não sei quem, me lembro não. Mas, ó, faça o Enem, tenta seu curso também, mas esse curso é espetacular. Mas também você vai ter que investir na sua qualificação, viu? Inglês, francês, espanhol, no mínimo. Mandarim hoje é importante, o russo nem tanto, mas olha, se qualifique para isso, porque você vai ter espaço aí para trabalhar com relações exteriores aí. Outra questão é o Conselho de Tutela, que vai decidir questões sociais, né? Conselho Econômico, também ligado à economia, e o Conselho de Segurança da ONU. Ó, secretariado presta serviço a outros órgãos da ONU, né? O principal cargo geopolítico do mundo é o secretário-geral da ONU. Hoje, o secretário-geral da ONU é um português que entrou em 2017. Lá também tem votação. O secretariado da Assembleia Geral, de 4 em 4 anos, ele elege seu secretário-geral. Esse é o cargo geopolítico mais importante do mundo, secretário-geral da ONU. E é uma eleição que não a população mundial participe, sim o secretariado que compõe a mesa da Assembleia Geral, que é representada por 193 membros. Beleza? Então, muito atento aí, ó. O atual secretário-geral da ONU é um português, Antônio Guterres, né? Ele entrou em 2017, seu mandato vai até 2021. Depois, esse secretariado, que corresponde à Assembleia Geral, vai criar uma votação. Pode ter uma reeleição, segundo mandatos consecutivos. É muito parecido com o Brasil. Você pode ter 2 mandatos consecutivos ou mais de 2 intercalados. Vamos aguardar 2021 como é que vai ser essa eleição lá. E vamos para o principal órgão, hoje, em representatividade, não importância, decisões. A Assembleia Geral da ONU é um órgão, uma agência que tem sede nos Estados Unidos, é composta por 193 países. Ele se reúne todos os anos entre setembro e novembro. Estão em fase final de reunião agora. Entre setembro e novembro ocorre as reuniões na Assembleia Geral do Estado. E, tradicionalmente, vocês sabem quem abre os discursos da Assembleia Geral da ONU? O Brasil. Aqui nós temos a antiga presidente da República, Dilma. Esse ano, nosso presidente Jair Bolsonaro, ele abriu o discurso. Isso ocorre desde 1953, quando um grande diplomata brasileiro, Oswaldo Aranhas, Oswaldo Cruz, eu não lembro. Ele abriu o discurso e, a partir de então, o Brasil é o país que abre os discursos da Assembleia Geral da ONU. Sim, no base, é o Brasil, tá? Todo o início de debate da Assembleia Geral, só se tiver uma mudança, mas até então ela é aberta por
pelo representante brasileiro. Geralmente vai o chefe de Estado brasileiro, né, o presidente da República, e discursa. Se ele não quiser, ele pode indicar um diplomata para fazer o mesmo. Mas até então, até que o Brasil foi escolhido, até então sempre um governo, um presidente brasileiro discursa na abertura. O que eles vão discutir? Questões políticas, questões econômicas, questões ambientais. Esse ano o Brasil foi muito cobrado com as questões ambientais, queimadas na Amazônia, Pantanal. Então teve um discurso lá meio assim divergente, o discurso brasileiro com vários países do mundo lá. Então foi muito bonito esse ano, não. Então é um órgão muito importante, tá? Essa reunião ocorre entre setembro e novembro, anualmente, beleza? E o Brasil, ele tem esse privilégio. Olha só que importância. Pô, se deveria ser os Estados Unidos, o Reino Unido, né? Não, o Brasil abre esse discurso. Legal, acho isso bacana. O Brasil construiu esse tipo de simpatia política por muitos anos. Infelizmente, não estou falando de governo atual, por favor, e não vou falar de política. Mas, infelizmente, atualmente o Brasil está perdendo espaço geopolítico na ONU, né? Por medidas, por decisões erradas, sabe, precipitadas de alguns representantes brasileiros. Então, o temor é que a gente não tenha mais essa confiabilidade via ONU que o Brasil tem. O Brasil é um país referência dentro da ONU, pelo menos era, né? Não sei, tomara que continue sendo, tá? Vamos lá? Alguma dúvida sobre a Assembleia Geral? Vamos para hoje, outra agência talvez seja a mais importante em tomadas de decisões, é o Conselho de Segurança. Repare que a Assembleia Geral ela tem 193 representantes. O Conselho de Segurança só tem 15, porém é o centro de tomador de decisões políticas importantes no mundo. É esse conselho aqui, é essa agência que vai liberar ou não o conflito armado, é ele ou não que vai reconhecer um território, é ele ou não que vai vetar algum tipo de ataque ou guerra. Então, esse Conselho de Segurança, que é representado por 15 membros, e ele é muito criticado porque ele tem 10 membros que são rotativos. Esses 10 membros, ó, reparem aqui, ó, 3, 6, 10. Eles ficam no cargo a cada 2 anos. A cada 2 anos vai revezando, ó. 2 países da América do Sul, 2 da Europa, da África, da Ásia, pega um do leste europeu, um da África. Eles vão criando um rodízio a cada 2 anos. Eles não têm poder de decisão. Eles não votam, não têm um voto que criaria uma tomada de decisão para o mundo. Essa decisão fica restrita para 5 membros permanentes. Enquanto esses são rotativos, esses 5 aqui, eles são permanentes no cargo. Repare os nomes desses 5 aqui, ó. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Repare que eles compõem os principais vencedores da Segunda Guerra Mundial. Esses 4 aqui faziam parte dos aliados. A Rússia, ela herdou a cadeira da antiga União Soviética, que existia naquele período da criação da ONU. E a Rússia herdou a cadeira da União Soviética. Então, para se votar ou se tomar uma decisão política mundial importante, ela está na mão de 5 representantes. Essa é a maior crítica feita a esse grupo. E tem para piorar a situação, o voto tem que ser unitário. Para se tomar uma decisão, por exemplo, a Coreia do Norte, que é governada por um ditador, Kim Jong-un,
ela vai estar mexendo com o arsenal nuclear. Ela pode jogar uma bomba nuclear no Japão. Esses 5 membros aqui, eles podem tomar a decisão de criar uma força de coalizão e invadir a Coreia do Norte para evitar isso. Mas para isso acontecer, o voto tem que ser unitário, igual a todos. Se um dos 5 votar contra, não se toma a decisão que se deveria ou não tomar. Então, é muito difícil. Reparem vocês agora, vamos voltar para a Guerra Fria, que não existe mais. Olha quem compõe 2 antigos países que era do bloco socialista e 3 do bloco capitalista. Hoje, eles são inimigos políticos e econômicos, guerra comercial entre China e Estados Unidos. Rússia, grande concorrente militar dos Estados Unidos. Então, a tomada de decisão aqui é muito complicado. Tá? O voto aqui, se 3 votar um ponto e 2 votarem outro, a maioria ganha, né? Não. O voto tem que ser censitário, ou igual para todos, sim ou não. Então, tomar uma decisão hoje, com essa rivalidade política e econômica entre esses 2 aqui contra os 3, 3 aliados, 2 aliados. Então, como é que se toma uma decisão hoje? O exemplo, Coreia do Norte, os Estados Unidos defendeu um embargo econômico total contra a Coreia do Norte, porque ele estava alegando que Kim Jong-un estava construindo arsenal nuclear e poderia atacar o Japão ou outros territórios. Então, 3 decidiram por um embargo total, 2 não, parcial. Então, o que eles fizeram? Entraram num acordo e criaram um embargo parcial para o governo da Coreia do Norte. Então, reparem como é difícil tomar uma decisão no Conselho de Segurança. Os 10 aqui são figurantes. Eles ficam aqui a cada 2 anos, como seria um embargo parcial. Samuel, por exemplo, os Estados Unidos queriam criar uma proibição total do comércio, Samuca. Por exemplo, não vender petróleo, não vender produtos. A China e a Rússia não concordou. Vamos vender petróleo, ao invés de vender 10, vamos vender 2. Vão restringir parcialmente esse comércio. Os Estados Unidos queriam totalmente. Entendeu, Samuca? Dá um retorno para mim aí. Beleza. Então, olha só, esses 10 aqui são 10 figurantes. Eles não têm muita importância. É igual o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vai ficar entre os últimos. Quem toma a decisão é o G5, Fluminense, né? CSA, Arapiraca. Então, são eles que vão tomar a decisão aqui desse conselho. Aqui são figurantes, aqui são representatividade. E para você tomar uma decisão aqui, repare que eles não são aliados, não. Esses 2 aqui estão de um lado geopolítico atual e esses 3 de outro. Então, é difícil. Porém, entretanto, tem um grupo do G4. Né? O grupo do G4 é o grupo de 4 países que querem aumentar de 5 para 9 os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E quem seriam esses países? Olha, representando a América Latina, Brasil, mais um representante da Europa, Alemanha, a maior potência econômica europeia, Japão e Índia. Então, esses 4 países são chamados, atenção isso para o Enem, hein? Muito atento, enviei esses slides, estudem em casa. Grupo de 4 países que querem aumentar de 5 para 9 os membros permanentes do Conselho de Segurança. E para isso ser votado, tem que ter aprovação dos 5 e da Assembleia Geral. Aí vamos lá, Brasil, beleza. Brasil, país que é simpatizante por eles, não vou falar agora porque
se aproximou muito dos Estados Unidos, se afastou muito desses dois, então agora seria talvez um entrave, né? Talvez. A Alemanha não tem a simpatia da França e do Reino Unido, foram inimigos políticos, rivais econômicos. Japão, muito menos. A China não quer que chineses e japoneses se odeiem. Lubase, mais fácil virar 7. Não, eles querem 9, Lubase. 7 eles não querem, eles querem esses 4 aqui. Mas para isso acontecer, tem que ter aprovação dos 5 e da Assembleia Geral da ONU para ser votado. O Brasil aguarda ansiosamente para isso acontecer. Seria ótimo para o Brasil, porque nós teríamos uma representatividade geopolítica maior no mundo. Nós poderíamos entrar em tomadas de decisões mais importantes hoje e representaríamos aqui a América Latina e o mundo emergente, não só a América Latina, né? Os países africanos, parte da Ásia, né? Aqui, ó, os alemães fortalecendo a influência europeia aqui dentro desse conselho, que já tem 2, né? E a Ásia, né? Porque nós temos o Japão, uma potência econômica mundial, e a Índia, um país com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, né? uma força regional muito grande ali. Então, olha só, é uma tentativa. Isso já aconteceu? Não. Por favor, alguém tem dúvida nisso aqui? Eu quero que vocês estudem isso para esse ano, tá? Não caiu ano passado. Me falaram que eu sou muito estressado. Eu não sou estressado, eu sou precavido. Se não cai no ano, por que não pode cair no outro, né? Porque a bancada da África do Sul é dividida. Não que seja dividida. Olha só, aí você fala aqui no conselho rotativo. Ah, sim, porque em 2 anos vem um representante da África e o outro da Ásia. Isso mostra, ó, 2 anos vem um da África, esse ano foi a África do Sul, daqui a 2 anos vem um representante lá da Ásia. Então divide-se entre a África e a Ásia uma outra cadeira a cada 4 anos. 2 anos da África, o outro ano rotativo da Ásia. Entendeu, Samuca? Beleza? Tá? É porque há essa rotatividade interna também entre um representante africano e asiático aqui. Aqui, repare, a amarela é de um bloco do leste da Europa, tá? Um país do leste europeu. Tá? Isso era, hoje, ela não tem muita influência mais, mas quando tinha o modelo socialista, sim. Tá? Beleza? Dúvida? Pergunta para mim. Vamos para outras agências. Esses 2 órgãos têm que ser muito estudados. Se tiver alguma dúvida, me pergunta. Assembleia Geral e Conselho de Segurança. Principalmente esse aqui, tá? Principalmente. Atento nessa bancada aqui, o G4, que quer aumentar, ampliar. Esses aqui, eles não revezam suas vagas, são permanentes. Esses aqui são rotativos. O Brasil é o país que mais vezes tomou posse como membro rotativo. Brasil 10 vezes, Japão 10 vezes. Foi o país que mais vezes usou a vaga de rotativo nesse grupo aqui, tá? No mundo. O Brasil, ele tem ainda uma posição assim simpatizante dentro da ONU. Foi um país que tinha uma política de aproximação. Não vou falar a mesma coisa agora. Agora nós estamos tendo uma mudança política, na ideologia política. Lembrando a vocês, eu não estou fazendo aqui campanha política, eu estou falando que a mudança política na ONU. O Brasil hoje não é aquele país que tem a simpatia de todos. Ele está escolhendo um lado. Não que eu esteja
defendendo que o Brasil volte a ser o que era. Mas seria politicamente melhor para o Brasil. Se você vai ficar de um lado, eu só estou do lado dos Estados Unidos e Israel, você vai se afastar do mundo árabe, que é importante aqui, do mundo da política esquerda voltada dos BRICS, Rússia, China, Índia. Então, são decisões, muitas vezes, precipitadas, que, uma decisão dessa, o Brasil pode sair perdendo. Imagine vocês, o Brasil fazendo parte do membro de Conselho de Segurança permanente da maior instituição ou organização internacional do mundo. Como seria bom para nós, brasileiros, isso? Pela autoestima, pela posição política, pela posição de um grande representante da América Latina e dos países emergentes, tá? Então é muito importante isso. Será que daria certo o Brasil ser um país que todo mundo faz acordo, tipo a Suíça? Aí ele meio que não toma aliados. Olha, não digo isso hoje, Samuca, sabe por quê? Para o Brasil tomar essa decisão hoje, ele vai ter que abandonar vários tipos de acordos, Mercosul, BRICS. A Suíça, quando ela tomou esse poder de decisão, o mundo era diferente. Lá no final do século XIX, o mundo estava em guerra, nós não tínhamos esse processo de integração internacional, globalização. Eu vou te falar a minha ideia, minha posição. Eu acho que seria pior. Pela forma, pela organização econômica, social e política atual. O mundo hoje está integrado, entendeu, Samuca? Se o Brasil busca um isolamento, não um isolamento, uma neutralidade, eu entendi o que você falou, ele pode deixar de ganhar com esse tipo de organização socioeconômica que é a integração. Mercados regionais, acordos como o BRICS, como o Mercosul. Então, a gente tem que ter um pé atrás com isso, entendeu, Samuca? Compare o período que a Suíça tomou essa decisão e hoje, será que ela tomaria essa decisão? Não sei, talvez não, né? Pela forma com que a economia, a política é conduzida no mundo atual. Naquela época ela teve essa possibilidade. Eu acredito que hoje não. Vamos lá. Um órgão, uma agência ligada à ONU. É o FMI, o Banco Mundial. Elas têm sede lá na capital dos Estados Unidos, Washington. Olha a influência norte-americana. Olha o dinheiro que os Estados Unidos investem na ONU. Então, as duas principais instituições econômicas ligadas à ONU ficam nos Estados Unidos. Foi para lá que o nosso secretário da Educação conseguiu um cargo lá no Banco Mundial e ele está lá curtindo lá em Washington, nos Estados Unidos. O governo brasileiro indicou ele como um representante brasileiro numa instituição no qual o Brasil faz parte também, tem uma associação. O que é o FMI? Fundo Monetário Internacional. Ele trabalha paralelamente ao Banco Mundial. São instituições que mexem com dinheiro. Cada país tem cotas de participação, inclusive o Brasil. O Brasil, dentro de um banco, tem um X de cota, os Estados Unidos tem X, Japão Y, Alemanha Z. Os valores, cada um com mais ou menos. Então, eles emprestam dinheiro para países endividados. Essas instituições, elas só correm em países endividados no mundo. O FMI, além de emprestar esse dinheiro, ele fiscaliza o que o país está fazendo com o dinheiro que foi emprestado por essa instituição. O Brasil já recorreu diversas vezes ao Fundo Monetário Internacional. Já deu calote no FMI, no Banco Mundial, tá? E o último país a dar um grande calote, que foi uma surpresa para o mundo, vocês vão lembrar quem é. Está localizado lá na Europa, em um país desenvolvido. Foi o primeiro país desenvolvido socioeconomicamente a dar calote no mundo. Isso aí, Samuca, Grécia. Grécia não honrou com suas dívidas.
pegou dinheiro na União Europeia, no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial e não conseguiu pagar. E quando isso acontece, o FMI, o Banco Mundial, criam sanções, penalizações contra esses países que são chamados de caloteiros, né? Criou um calote fiscal. Calote fiscal é quando você não paga o que você deve, né? Uma família tem uma renda de R$ 8.000, tem um débito de 10 mil, está devendo 2 mil. Esse dinheiro, essa dívida vai se acumulando até ela não conseguir pagar mais. Foi o que aconteceu com a Grécia, já aconteceu com o Brasil, Argentina. Isso era muito comum em países em desenvolvimento. Agora, um país desenvolvido chocou o mundo, né? Mas foi recentemente, há 2, 3 anos atrás. A Grécia, o que fez? Ela está renegociando essa dívida e está tentando pagar. Mas um país chamado de caloteiro não é legal, não, né? A Grécia aplicou o último calote fiscal ao Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Beleza? Tá acabando o meu tempo aqui. Eu vou ficar por aqui. Na próxima aula eu vou terminar esses conteúdos que faltam aqui, ó, né? E depois a gente vai para a terceira parte, beleza? Vocês já voltaram presencialmente, né, em algumas aulas, né? Como é que foi a aula lá?